470 de 2015, que tem como relatora a senadora Fátima Bezerra, sobre a mensagem 61, na origem pela qual o senador José Agripino, a senhora Presidente da República, submete à apreciação do Senado a indicação do senhor Marcelo Navarro Ribeiro Dantas para compor o Superior Tribunal de Justiça na vaga destinada a juízes federais dos tribunais regionais federais, decorrentes da aposentadoria do senhor ministro Ari Pargendeler. O parecer é pela aprovação, discussão do parecer. Não havendo quem queira discutir o parecer, nós declaramos encerrada a discussão. A matéria, como todos sabem, depende para a sua aprovação do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo eletrônico, nos termos do parágrafo único do artigo 104 da Constituição Federal. Eu peço às senadoras e aos senadores que venham ao plenário. Nós estamos procedendo à apreciação da indicação do juiz Marcelo Navarro Ribeiro Dantas para compor o Superior Tribunal de Justiça. Senador José Agripino. Senhor presidente, considerações muito rápidas sobre o doutor Marcelo Navarro. Eu conheço sua senhoria, dentro de pouco tempo será sua excelência, há bastante tempo, ele é meu conterrâneo e posso prestar um testemunho da isenção, da competência e da retidão de caráter do doutor Marcelo Navarro, que chegou à presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede em Recife, por méritos pessoais. Eu tive a oportunidade de, em muitos momentos, ter contatos com o doutor Marcelo para discutir questões de Sergipe, do Rio Grande do Norte, enfim, dos estados onde o TRF tem abrangência. E posso dizer que Dr. Marcelo é um legalista por excelência, ele está ao lado do bom direito, ele se posiciona ao lado do bom direito, ele se propõe a receber qualquer pessoa que o procure. Evidentemente, claro, ele recebe, ouve, agora a decisão ele pauta sempre em cima de critérios republicanos e da legalidade. Eu acho que o Superior Tribunal de Justiça vai, aprovado o nome de sua senhoria, vai ser honrado com o potiguar à altura do cargo, um homem que honra a amizade daqueles que têm o privilégio de serem seus amigos, e em nome do meu partido eu quero dizer que todos os meus companheiros de partido precisarão estar aqui para depositar o seu voto e fazer um registro ao final. Eu já participei de inúmeras sabatinas para indicados de Supremas Cortes, de agências reguladoras. Pouquíssimas vezes eu vi um resultado como o que foi exibido hoje no placar da Comissão de Constituição e Justiça. Foram 26 votos a favor e nenhum voto contra. 26 a favor a 0 contra, o que por si só atesta que sua senhoria está acima dos partidos políticos e, pela sabatina a que se submeteu, convenceu a todos da sua capacidade, da sua lisura, da sua competência e da sua isenção para exercer o honrosíssimo cargo, para ele e para o nosso Estado, de ministro do STJ. Essa é a minha palavra e a minha orientação aos meus companheiros de partido, com a devida licença do meu líder, Ronaldo Caiado. Senhor presidente. Senador Romero Jucá, senador Valdemir Moca, na sequência, senador Zé Medeiros. Senhor presidente, em nome do PMDB, nós queremos, encaminhando a votação a favor, registrar a excelente sabatina hoje, realizada pelo desembargador Marcelo Navarro. E registrar ainda mais a aprovação por unanimidade da CCJ, com 26 votos sim. Portanto, por toda a história do indicado, pela experiência no Tribunal Regional Federal do Nordeste, por tudo que foi debatido hoje, nós temos a tranquilidade de dizer que o STJ, nesta tarde, vai ganhar um excelente membro, um homem compromissado com o país, com a justiça e, portanto, engrandecendo aquele tribunal, senhor presidente. E o voto é sim.
Presidente. Senador Valdemir Moca, com a palavra, Vossa Excelência, senador José Medeiros na sequência, senador Cássio Cunha Lima e senadora Lídice da Mata. Presidente, então, Os senadores, senador Moca, os senadores e as senadoras já podem votar. Nós estamos apreciando a indicação do juiz Marcelo Navarro Ribeiro para o STJ e fazendo aquela avaliação da presença de senadores na nossa sessão. Senador Moca. Ao tempo que assisti à sabatina, realmente um currículo invejável do doutor Marcelo Navarro, a orientação do partido favorável. Mas eu sou requerendo a Vossa Excelência, nós aprovamos hoje na Comissão de Constituição e Justiça uma PEC, que é a chamada a PEC da indenização, quando da desapropriação com a finalidade de demarcação de terra indígenas. Eu gostaria que Vossa Excelência, sei que não poderá ser hoje, mas Vossa Excelência poderia pautar já para terça-feira. Eu estou falando isso em nome do meu líder da bancada do PMDB, senador Eunício de Oliveira, senhor presidente. Eu aceito o encaminhamento proposto pelo senador Valdemir Moca. Nós vamos pautar esta matéria para a próxima terça-feira. Será o primeiro item da nossa pauta. Pela ordem, senhor presidente. Senador Zé Medeiros, senador Ricardo Ferraço na sequência, senador Cássio Cunha Lima e senadora Lídice. Senador Delcídio Amaral. Senhor presidente, há muito tempo que o Senado tem marcado posição na questão das sabatinas. Outrora se ouvia falar que as sabatinas eram tão somente um jogo de cartas marcadas, que era um jogo de compadre, e o Senado brasileiro tem dado demonstração de que realmente tem cumprido o seu papel de sabatinar a todos os indicados, de procurar saber se o indicado tem capacidade para exercer o cargo. Isso é notório e tem sido reconhecido pela população brasileira. E queria ressaltar hoje que o indicado, o doutor Marcelo Dantas, enfrentou todos os questionamentos ali, enfrentou a Comissão de Constituição e Justiça, que realmente fez uma sabatina com perguntas difíceis e que ele saiu muito bem. Fiquei contente de ver que estamos colocando ali, mandando para o STJ uma pessoa capaz e que vai muito bem representar o judiciário ali no STJ. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente. Do Ricardo Ferraço. Senhor presidente, Vossa Excelência já fez, mas eu quero reiterar. É merecido e justificado a iniciativa de Vossa Excelência em cumprimentar o nosso senador José Maranhão, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, pela forma eficaz com que ele tem conduzido as nossas sessões. Além de votar, senhor presidente, além de votar os projetos que atualizam, que modernizam, que aperfeiçoam o novo Código de Defesa do Consumidor, que tramita nessa casa há quase 3 anos, incorporando preocupações que fazem parte dessa nova realidade no mercado de consumo, incorporando preocupações do comércio eletrônico, do superendividamento, das ações coletivas, reforçando o papel dos nossos PROCONs que dão ao sistema de consumidor em nosso país, pela sua capilaridade, grande efetividade, senadora Lídice. Ao longo de quase 2 anos, na companhia do senador Rodrigo Hollenberg, ele como presidente, eu como relator, nós ouvimos a muitos setores, a muitas entidades, a todos os movimentos que se manifestaram e, portanto, com a votação hoje na Comissão de Constituição e Justiça,
Inclusive, com o regime de urgência aprovado, nós estamos aptos, prontos, para que nós possamos concluir esse processo, trazer esse processo para o plenário do Senado, para que nós possamos resgatar essa dívida com a sociedade brasileira, senhor presidente. E faço aqui uma manifestação de agradecimento a tantos que colaboraram para que nós pudéssemos chegar até aqui, na pessoa do ministro Antônio Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, que coordenou essa comissão de juristas e especialistas, que em todo momento foi absolutamente fundamental para que nós chegássemos até aqui. Então, o apelo que faço a Vossa Excelência, senhor presidente, é para que nós possamos ultimar o enfrentamento do plenário do nosso CDC. Vossa Excelência já fez menção a isso, eu reitero, está pronto para ser votado pelo plenário. Além disso, eu quero chamar a atenção, senhor presidente, para uma outra proposta que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, que cria a instituição fiscal independente, a exemplo do que já existem em parlamentos do mundo civilizado, senador Delcídio. Nós passaremos a ter a nossa estrutura própria, que não se confunde com a Comissão Mista de Orçamento, que não se confunde com a Comissão de Assuntos Econômicos, que não se confunde com o Tribunal de Contas da União, mas que poderá dar ao Senado da República e ao Congresso brasileiro as condições adequadas para que a gente não conserte, como eu disse lá anteriormente hoje na Comissão de Justiça, o cadeado depois da casa arrombada, pela capacidade que essa instituição tem tido em outros países, como, por exemplo, o Senado norte-americano, para aparelhar a nossa casa de instrumentos e monitoramentos, de modo que a gente não veja repetir em outros ciclos da vida política brasileira esse retrocesso primitivo que nós estamos debatendo nesse momento. Questões que todos nós imaginávamos já ter superado, como a lei de responsabilidade fiscal, a disciplina fiscal e valores que já estavam apropriados pela sociedade brasileira. De modo, senhor presidente, que tem em Vossa Excelência essas pautas que precisam ser aceleradas. Além dessas duas pautas, há ainda, senhor presidente, a PEC 33. Senhor presidente, estou chamando a atenção de Vossa Excelência. Senador Ricardo Ferraz. Pautas importantes com a vênia do senador Cássio Cunha Lima. Aprovamos não apenas o Código do Consumidor, aprovamos também a instituição fiscal independente hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Exatamente. Que tem em Vossa Excelência o primeiro autor. E que na condição de relator, o senador Serra incorporou e transformou essa peça numa peça coletiva. Mas não apenas isso. Há sobre a mesa a PEC 33, que compartilha e transforma em competência comum a segurança pública. E Vossa Excelência pode começar a leitura, a partir de hoje, 5 sessões, para que nós possamos oferecer à sociedade brasileira. Antes, porém, o senador Walter Pinheiro, na condição de relator dessa matéria, ele estará oferecendo o seu relatório, incorporando preocupações dos senadores, dos governadores e do Ministério da Justiça, de modo que nós possamos, finalmente, modificando os artigos 23 e 24 da Constituição Federal, resgatar, senhor presidente, uma outra dívida. O Constituinte, quando definiu competência comum nas áreas como saúde e educação, o fez e o fez bem, mas não o fez no campo da segurança pública, que é hoje uma responsabilidade, senador Cássio Cunha Lima, Vossa Excelência, que foi governador de Estado e bom governador. Hoje a responsabilidade da segurança pública é dos estados. E não tem e não faz sentido o governo federal continuar distante desse enfrentamento que diz respeito a uma angústia muito grande por parte da sociedade brasileira. Então pode, Vossa Excelência, começar a ler hoje a PEC 33 para que o Senado, em torno dessa agenda positiva,
possa oferecer respostas efetivas às reclamações da sociedade brasileira. Senador Ricardo Ferraz, eu quero sinceramente agradecer a intervenção de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem absoluta razão. Eu quero reafirmar o compromisso que assumi na semana passada com Vossa Excelência, com vários líderes, com o senador Aécio Neves, no sentido de que nós vamos rapidamente deliberar sobre essa proposta de emenda à Constituição que trata da responsabilidade da segurança pública, que é muito importante para o Brasil. Esse é um dos itens da chamada Agenda Brasil. E é muito importante que, a partir de hoje, nós possamos contar as sessões de discussão para apreciarmos essa matéria o mais rapidamente possível. Eu quero cumprimentar também Vossa Excelência pelo grande desempenho hoje, e já o fiz com o senador José Maranhão, da Comissão de Constituição e Justiça, que votou a atualização do Código do Consumidor, que é uma matéria muito importante para o Brasil. Esse é um dos nossos principais diplomas legais, que serve de modelo para o mundo. E nesse momento de dificuldade, você ter uma referência institucional na legislação é muito importante para nós. Aprovou a instituição fiscal independente. Nós estamos deparados com um desajuste fiscal inominável. E mais do que nunca, o Congresso Nacional precisa ter uma referência para calçar esse debate insubstituível da vida nacional. E vamos pautar, logo depois da 5ª sessão, que começará hoje, esta proposta de emenda à Constituição, que definirá a responsabilidade da União com a segurança pública. Aliás, na própria campanha eleitoral, esse foi um dos principais temas discutidos. E é muito... Na mensagem de posse da presidente, esse assunto foi reiterado. E é fundamental que nós, de uma vez por todas, possamos ter uma decisão com relação a isso. De modo que, na condição de autor dessa proposta, eu fico muito feliz em vê-la se transformar em efetividade pelas mãos seguras e firmes de Vossa Excelência, conduzindo a pauta que ofereça resultados à sociedade brasileira. Senador Delcídio, senadora Lides. Senhor presidente, primeiro, gostaria, com relação à PEC da segurança, se eu entendi direito, que ontem nós nos reunimos com o senador Walter Pinheiro e com o senador Ferraz, nós estamos discutindo o texto final, senador Capiberibe, com o governo. Portanto, o meu entendimento é que nós vamos votar, senador Ferraz, essa PEC da segurança na semana que vem, em função dos entendimentos que fizemos com o ministro Zé Eduardo Cardoso, que teve ontem na liderança do governo, junto com a sua assessoria. Portanto, se a gente contar aí o prazo, possivelmente o mais correto seria dia 15, nas contas que o senador Walter Pinheiro está fazendo aqui. Levando 5 sessões, mas é o tempo suficiente para que a gente vote um texto de consenso, até porque essa matéria é uma matéria que está na Agenda Brasil e é absolutamente fundamental. Se é esse o entendimento, senador Ferraz, eu estou absolutamente de acordo. O outro ponto importante, senhor presidente... Esse tema não é um tema de governo nem de oposição. Não, esse é um tema de Estado. O senador Ferraz está falando que é correto. Esse tema não é um tema, senhor presidente, nem de governo nem de oposição. Esse é um tema de Estado. Portanto, ele é de extrema relevância, como bem Vossa Excelência ressaltou. E eu queria fazer também... Nós vamos desapensar outra PEC, senador Capiberibe, que é a PEC do fundo, né? Esse é o encaminhamento, mas evidentemente também vamos dar o mesmo tratamento, a mesma prioridade que nós estamos dando a essa PEC que o senador Ferraz, a 33, que o senador Ferraz acabou aqui de relatar. O outro ponto, senhor presidente, é registrar aqui também, hoje na CCJ, o senador Maranhão. Hoje nós aprovamos matérias importantes, mas eu queria registrar aqui, o senador Moca já falou, a PEC 71, senador Luiz, que é a indenização da terra nua na demarcação de terras indígenas. É uma solução
absolutamente fundamental, não fere o artigo 231 da Constituição, que é uma grande vitória das etnias indígenas, e é a solução não só para Mato Grosso do Sul, mas para outros estados brasileiros que têm terras tituladas. Como diz aqui o senador Aloysio Nunes, é uma solução pacificadora e distensiona hoje o clima que existe efetivamente entre as etnias indígenas e os produtores rurais, principalmente no Mato Grosso do Sul, que hoje já conta com a Força Nacional e o Exército agora entrando na região de fronteira através de uma GLO, a famosa Guia de Manutenção da Lei e da Ordem, aliás, a garantia da lei e da ordem, para que efetivamente não só a região de Antônio João, mas também a região de Aral Moreira, de Coronel Sapucaia, fiquem preservadas para arrefecer os ânimos, porque esse final de semana nós corremos um grande risco de ter uma grande tragédia no nosso estado em função desse enfrentamento e perdemos lamentavelmente uma vida, mais uma vez, de um indígena. Portanto, senhor presidente, eu queria fazer esse registro e também registrar também a votação aqui no plenário, a votação para indicação para o STJ do doutor Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. É um homem competente, um homem sério, um homem que tem uma belíssima história, lá do Rio Grande do Norte, e depois desembargador no Tribunal Regional Federal, senadora Lídice, lá no Recife, e dizer que, sem dúvida nenhuma, a CCJ e o Senado Federal, se esse for o entendimento, vão eleger como ministro do STJ, doutor Marcelo Navarro, que tem todas as condições necessárias para honrar o nosso país e fazer um grande trabalho no Superior Tribunal de Justiça. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente da Mata, com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, para saudar Vossa Excelência pela instalação hoje da Comissão da Agenda Brasil e lembrar que esta PEC e esta discussão que está aqui sendo colocada das duas PECs da segurança pública, na última reunião de líderes, foi defendida de forma enfática pelo nosso partido, através da defesa de que nós incorporássemos na Agenda Brasil a PEC da segurança do senador João Capiberibe. Nós compreendíamos, como compreendemos, que a Agenda Brasil não deve se reduzir a proposições que digam respeito às questões econômicas, mas que nós devemos avançar em proposições que falem e toquem na agenda do cotidiano da vida do povo brasileiro. E a questão de segurança pública é uma dessas questões que assume importância fundamental na vida do nosso povo hoje. Portanto, eu quero parabenizar a adoção a Vossa Excelência, a todos os líderes que adotaram esta medida, convidando os senadores do PSB que ainda não estejam no plenário para aqui comparecerem para votar, porque nós precisamos votar e consolidar a indicação do juiz Marcelo Navarro Ribeiro Dantas para compor o Superior Tribunal de Justiça, mas também para que nós possamos iniciar o debate e a votação da reforma política, porque é da nossa expectativa de que hoje nós possamos avançar numa nova compreensão, num novo acordo sobre a questão do financiamento de campanha, esta sim a pedra fundamental de qualquer reforma política que nós possamos votar nesta casa hoje. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Presidente, vamos abrir o resultado, senhor presidente. Senador Romero. O doutor Marcelo foi aprovado por unanimidade da comissão. Roberto, senhor presidente. Para que nós possamos iniciar a votação. E apenas, muito brevemente, para solicitar de Vossa Excelência, senhor presidente Renan Calheiros, que coloque para apreciação do plenário requerimento de minha autoria, de número 976, no momento adequado, que solicita a criação de uma comissão externa do Senado Federal para acompanhar o programa Minha Casa Minha Vida. É apenas para solicitar que seja colocado em votação esse requerimento. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente.
Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Senador Magno Malta, com a palavra. Senhor presidente, só para fazer um registro, eu lamento muito não ter havido quórum na reunião do Congresso Nacional para poder avaliarmos e votarmos os vetos da presidente. Mas não adianta que a espada Lamento não ter havido quórum, dizia aqui o senador Pinheiro, mas a espada de Damocles continua sobre a cabeça. Mas uma hora vamos ter que votar. E esses centenas de servidores do Judiciário que deixaram seus estados, as suas casas e vieram para cá, e agora sem nenhuma perspectiva de permanecer em Brasília ou voltar para casa, nós tínhamos que votar, até porque se chegou a um veto, é porque a Câmara votou e o Senado votou, aprovando. E o mínimo que se espera é que se houvesse o quórum, que acontecessem o quórum, para que aqueles que votaram, tanto na Câmara como no Senado, repetissem os seus votos, derrubando o veto da presidente. Por isso, eu lamento muito. E um outro assunto, bem rapidamente, senhor presidente, é que nós temos 3 poderes, senador Ronaldo Caiado: poder judiciário, poder legislativo e o poder executivo. O poder legislativo faz lei, o poder judiciário é para julgar e o poder executivo é para manter o equilíbrio das finanças e poder administrar aquilo que é do povo no recolhimento de impostos. E eu lamento tanto, senhor presidente, que o que está acontecendo no Brasil, a presidente manda para cá a lei de diretriz orçamentária com um rombo de 30 bilhões já para o próximo ano e dizem que já é mais de 70, e o que eu lamento é que ela abre mão daquilo que é seu e sua obrigação e põe no colo do Congresso Nacional. Não somos nós que temos a obrigação de equilibrar as finanças e o orçamento do Estado. Quem tem a obrigação é o Executivo, que tem que gastar do tamanho daquilo que arrecada ou um pouco menos. Já manda uma proposta, senador Aloysio, dizendo que o furo é de 30 bilhões e já se detectou que é mais de 70. É como se o Poder Judiciário abrisse mão das suas prerrogativas e entregasse para nós, ou nós entregasse a nossa prerrogativa para eles. Mamãe, me acorde. A presidente virou de fato uma biruta de aeroporto que não tem o mais intelectual dos homens, ou até um vidente que possa entender o que pensa, onde vai chegar essa presidente da República. Está fechando aqui com a ideia. Presidente Renan. Pela ordem. Senador Jorge Viana. Era só para cumprimentar também o futuro ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. Nós tivemos uma sabatina que agora, aqui no Senado Federal, eu acho que mudou definitivamente essa responsabilidade que temos de sabatinar autoridades, desde o ministro Fachin, com todo respeito aos demais, com o Procurador-Geral da República, Janot, e hoje nós tivemos uma sabatina também, onde ficou explícita a capacidade, o preparo do doutor Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, indicado pela Presidenta da República para ocupar uma vaga no STJ. Ele recebeu a unanimidade dos votos da Comissão de Constituição e Justiça e agora está sendo submetido à apreciação do plenário do Senado Federal. E eu acho que, inclusive, presidente, que nós já podíamos abrir o painel, porque não tenho dúvidas que esse é um nome que está sendo bem recepcionado pelo conjunto dos colegas senadores e senadoras aqui no Senado Federal, exclusivamente pelo currículo que tem, pela capacidade que demonstrou e por seu compromisso. Eu cumprimentei após a sabatina e queria aqui me associar a todos que fazem esse reconhecimento de que a presidenta Dilma foi muito feliz nessa indicação do futuro ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente. Senhor presidente Renan. Senador Capiberibe, com a palavra, Vossa Excelência, logo em seguida nós vamos proclamar o resultado. Eu peço a permissão dos senadores e senadoras para contar aqui uma curta história. A história da ação direta de inconstitucionalidade 4650 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que questiona no Supremo Tribunal Federal
o dispositivo das leis das eleições, a Lei 9.504 de 1997 e a Lei dos Partidos Políticos, a Lei 9.096 de 1995, que tratam de contribuições de pessoas jurídicas e de pessoas físicas para as campanhas eleitorais de partidos, que nós vamos daqui a pouco decidir aqui em plenário. Em 11 de dezembro, o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade a 4650, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em que são questionadas regras relativas a doações privadas de campanhas eleitorais e partidos políticos, que é exatamente o tema que nos inquieta. O relator, o ministro Luiz Fux, e o ministro-presidente de então, Joaquim Barbosa, que adiantou seu voto, pronunciaram-se na sessão plenária pela procedência do pedido da OAB. 2 votos. Em seguida, o julgamento foi suspenso e foi retomado no dia seguinte com mais 2 votos, 4 votos, senhor presidente. Os ministros Dias Toffoli e Roberto Barroso também votaram pela procedência da ação, mas a sessão foi interrompida pelo pedido de vista do ministro Teori Zavascki. O julgamento foi retomado no dia 2 de abril de 2014, com voto do ministro Teori Zavascki, que abriu divergência em relação aos votos anteriormente proferidos pelo ministro Luiz Fux, relator, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Joaquim Barbosa, presidente da Corte, no sentido da procedência do pedido formulado. Ainda nessa sessão, o ministro Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski anteciparam o voto, posicionando-se, respectivamente, pela procedência parcial e total do pedido. Um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, e aí começa um capítulo interminável dessa história. Suspendeu o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, que até hoje não foi encerrado porque o ministro Gilmar Mendes não pronunciou seu voto. Isso está fazendo 1 ano e 4 meses. Eu pergunto, nós todos somos obrigados a cumprir as regras. O ministro Gilmar Mendes não é obrigado a cumprir as regras do Supremo? Ali, o pedido de vista deveria retornar à casa em 1 mês. No entanto, está lá parado numa decisão que já formou a maioria, tem 6 votos de 11, portanto, a decisão está tomada e o ministro não devolve o processo com seu voto. Isso significa o seguinte, que a minoria pode se impor sobre a maioria. Fica muito claro que 1 voto pesa mais de que 6 votos. E isso é inaceitável. O Senado tem que tomar providências em relação a uma questão tão grave quanto essa. Aqui no Senado, seria impossível prosperar uma situação onde a minoria, onde um senador se opusesse à decisão da maioria. Portanto, senhor presidente, nós vamos decidir daqui a pouco sobre financiamento de campanha, o que já poderia ter sido pacificado, nós poderíamos dar novos passos adiante. Portanto, eu faço um apelo ao ministro Gilmar Mendes, pela 3ª vez aqui do plenário do Senado, para que devolva esse processo e prossiga a votação dessa ADIM da Ordem dos Advogados do Brasil. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Excelente, senador Capiberi. Senadora Fátima, nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Com a palavra, excelência. Nossa, senhor presidente, apenas aqui para dizer da nossa alegria, né? Eu tive a honra de ter sido a relatora do processo que tratou da indicação do doutor Marcelo para ministro do STJ na Comissão de Constituição e Justiça. Foi aprovado lá, presidente Renan, por unanimidade, merecedor que é, pela sua história, pela sua trajetória, pautada por aquilo que enfatizei hoje, capacidade intelectual, preparo profissional, ética, seriedade, honradez e respeito aos princípios democráticos. Então, eu quero aqui me associar aos demais senadores que aqui já se manifestaram, né, com muita alegria, portanto, de apoio
ao nome do doutor Marcelo, que assim como foi na CCJ, senador Renan, creio que será também aclamado aqui por todos nós. Muito obrigada. Agradecemos a Vossa Excelência. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Senador Tasso Gereissati, senador José Maranhão, senador Valadares, senador Jader Barbalho. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Já votou, já votou. Sim, 65, 2 votos não, 1 abstenção. Está, portanto, aprovado o nome do ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas para compor o Superior Tribunal de Justiça. Será feita a devida comunicação à senhora Presidente da República.